Continuamos nossa conversa a respeito de Gálatas. Hoje nós leremos juntos aqui um texto grande de Gálatas, porque é a partir desse texto que nós elaboraremos a nossa caminhada, trilharemos a nossa caminhada nos próximos dias. Estamos estudando Gálatas, vamos lá para o capítulo 3, versículo 15 a 23, que diz o seguinte: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela vida em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Perdão. Bom, gente, esse texto é um texto profundo, porque Paulo, na verdade, é profundo. Mas a gente não pode esquecer o que é que Paulo está falando, qual é a pegada de Paulo, para onde ele vai, o que é que ele está falando. Bom, Paulo está falando que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e só. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, vá no canal da Casa da Rocha Guarulhos, acompanhe que você vai entender qual o caminho que nós temos trilhado. Ele se contrapõe aos judaizantes, que pensavam que era necessária uma contribuição humana para que a salvação ocorresse. Nós falamos isso bastante aqui, não é? Agora, Paulo, ele apresenta o evangelho grato, o evangelho gratuito, o evangelho da graça, através das próprias escrituras que ele tem nas mãos, que são os textos do Antigo Testamento, por nós assim chamados. Vamos nos lembrar, gente, que Paulo não tem o Novo Testamento. Ele escreve o Novo Testamento. Os apóstolos escrevem o Novo Testamento. Paulo é o maior contribuidor disso. Paulo reverbera a teologia de Jesus, Paulo amplifica a teologia de Jesus e aprofunda em muito aquilo que Jesus deixou. E aqui é o que ele está fazendo. Então nós precisamos compreender, Paulo faz uma viagem na própria história de Israel, é disso que esse texto trata, para mostrar que salvação não é pela lei, mas pela graça. Então eu preciso de um pouquinho da tua atenção. São 2000 anos de viagem que Paulo faz até os patriarcas. Ele vai até Abraão e vai até Moisés. São esses dois personagens que Paulo chama nessa conversa que ele tem nesse capítulo, nesse trecho. Bom, vamos nos lembrar que história é essa. Abraão, ele é o pai da fé. Ele é chamado por Deus, recebe uma promessa que ele teria uma semente numerosa, uma posteridade, ele teria muitos filhos, dele sairia uma grande nação. Você se lembra dessa história? Se você é crente, você lembra, tá bom? Prometeu a ele que daria
a eles uma terra, essa descendência uma terra, e prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas na sua descendência. Essas promessas, gente, elas acontecem, ou essa promessa, digamos assim, elas vão acontecendo. Abraão não vê isso, a única coisa que ele vê é o seu filho Isaac, já é uma grande coisa, porque Isaac nasce da improbabilidade, né? Isaac nasce do impossível, ele já velho, sua mulher já velha, Sara, eles têm Isaac. Bom, vem Isaac, vem Jacó e vem José. Com Jacó, o que acontece? Essa descendência de Abraão vai parar dentro do Egito, lembra? Por causa da fome. Quem fez a leitura bíblica com a gente durante o ano sabe o que eu estou falando. Dentro do Egito, José se torna governador, recebe a sua família, protege a sua família, mas todos ali morrem. Vem um faraó, os faraós posteriores não conheciam José, maltratam Israel. Israel se torna dentro do Egito 430 anos escravos. Isso está no versículo 17 que a gente leu. Mas vai acompanhando a história, estamos construindo um raciocínio aqui. Nesse momento de escravidão, Deus levanta Moisés. Opa! Abraão, agora Moisés. Pronto. Está feita a ligação entre ambos. O texto bíblico nos mostra, é uma sequência a história. Abraão, o detentor da promessa, Moisés, o libertador e legislador, aquele que recebe a lei de Deus e coloca essa lei para funcionar na vida do povo. Bom, guarde esses dois personagens porque agora nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Há uma teologia presente nessa história. Primeiro, a maneira como Deus tratou Abraão e Moisés foram distintas. Deus tratou Abraão de um jeito e Moisés de outro. São dois princípios distintos. Para Abraão, Deus deu a promessa. Olha só o que diz Gênesis 12. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, vá para a terra que eu mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Como é que Deus agiu com Moisés? Olha a diferença. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Qual a diferença aqui, gente? A diferença é promessa e lei. Promessa e lei. Duas situações distintas. Uma com Moisés, uma com Abraão, promessa, com Moisés, lei. Na promessa, Deus diz assim: eu mostrarei, eu farei, eu abençoarei. A promessa apresenta o plano de Deus, a graça de Deus, a iniciativa de Deus. Quem procura Abraão, gente? Deus. Deus vai até Abraão e fala com ele e faz tudo acontecer na sua vida. Na lei, Deus diz assim: não terás, não farás, não tomarás e coisas do tipo. A lei apresenta a religião do homem, o plano do homem, as obras do homem, a responsabilidade do homem. A promessa, que representa a graça de Deus, só necessitava da fé. Era o que Abraão é levado a viver. Abraão, você tem que crer. Creia que eu vou fazer, creia que eu vou te levar. Abraão não precisava fazer nada, era crer, né? E viver uma vida de quem crê. Mas a fé tinha que ser, aliás, a lei tinha que ser obedecida. Então a promessa só necessita da fé. A lei deve ser obedecida.
Então a maneira de Deus lidar com Abraão encaixa-se na categoria da promessa. Promessa tem a ver com graça, gente, com fé. A maneira de Deus lidar com Moisés encaixa-se na categoria da lei, dos mandamentos, das obras. E é preciso separar essas coisas. Olha o que Martinho Lutero diz. Deixa eu colocar na tela para você essa citação de Lutero que é bem interessante. Aqui, ó. Essas duas coisas, a saber, a promessa e a lei, devem ser diligentemente separadas, pois no tempo, no lugar e na pessoa, e geralmente em todas as outras circunstâncias, elas se encontram tão separadas como os céus e a terra. Se o evangelho não for claramente diferenciado da lei, a verdadeira doutrina cristã não pode ser mantida sadia e incorrupta. Nós precisamos entender e separar essas duas coisas. Paulo chega à conclusão que a religião cristã é a religião de Abraão, da promessa de Abraão, e não de Moisés. Nós estamos desfrutando hoje a promessa que Deus fez a Abraão milênios atrás. Isso não significa que Moisés não seja importante, isso não significa que Moisés não seja um cara relevante, coisas do tipo. Não. Moisés tem seu papel e é fundamental também o que ele fez. Mas a nossa base de fé não é aquilo que Deus fez com Moisés, mas aquilo que Deus fez com Abraão. Paulo está destruindo a imagem perfeita de Moisés, porque essa é uma vibe muito forte com os judeus naquela época, até hoje. Moisés é o cara, não é? Para a gente entender. E ele está ressaltando que a base da relação que Deus escolheu ter com o homem é a promessa, como foi com Abraão. A lei deveria ser vivida a partir da promessa e não como veículo de salvação. Ponto. Uma rápida intromissão no assunto aqui. O que é que vem primeiro, gente? Promessa. O que é que vem depois? Lei. É Deus visitando o homem, é Deus dando ao homem a oportunidade de ser salvo, mesmo o homem não merecendo nada. Depois que isso acontece, vem a lei. Assim aconteceu no Egito. Vai Deus, tira o povo de Israel do Egito. E depois da lei, a promessa é base para cumprimento da lei. O problema é que o judeu esqueceu disso. Apagou a promessa e achou que só no cumprimento da lei estava a salvação. E isso não pode acontecer. Não pode. A lei não é veículo de salvação nunca. Ela sempre vem depois da promessa. E rapidamente, depois de contrastar esses dois tipos de religião, a religião baseada na promessa e a religião baseada na lei, Paulo mostra que é um tipo de relação entre elas. Primeiro ele mostra a forma separada de ambas e destaca que a religião cristã tem a ver com a promessa, mas elas se conversam. O Deus que deu a promessa a Abraão é o mesmo Deus que deu a lei a Moisés. Primeiro ponto. Por isso Paulo afirma no versículo 20, Deus, porém, é um só. O Deus da promessa é o Deus da lei. O Deus de Abraão é o mesmo Deus de Moisés. Não podemos colocar promessa e lei um contra o outro. Não podemos aceitar um e rejeitar outro. Há uma ligação entre essas duas coisas que nós conversaremos na próxima live.